buscar a narração da paixão de Jesus, de acordo com o evangelista João. Nós já no domingo havíamos escutado também São Lucas nos trazendo o mesmo relato de como foi os últimos momentos de Jesus na terra. E nós, ainda ontem, estávamos celebrando festivamente a ceia de despedida de Jesus, na qual recordávamos a instituição da Eucaristia. E hoje estamos aqui como igreja para recordar nesta celebração vespertina da paixão do Senhor, o julgamento, a entrega de Jesus, condenado à morte e a sua crucificação. Esse dia é um dia que nos convida a contemplar esse ato generoso da entrega de Jesus. Assim como nós ouvimos a primeira leitura, novamente trazendo um cântico do céu sofredor, os primeiros cristãos, quando tomavam esse texto do profeta Isaías, identificavam esse céu sofredor que lá no Antigo Testamento as pessoas não compreendiam esta passagem com aquilo que aconteceu com o próprio Jesus. Ele, silenciosamente, humildemente, sem reclamar, sem protestar, ele faz um ato generoso de entrega, de confiança nas mãos de Deus Pai, um ato de obediência segundo a carta aos Hebreus, e assume, carrega sobre si todas as nossas faltas e pecados para que sejam redimidos pelo sangue que foi derramado na cruz. O grande convite, como eu disse, para nós nesta celebração é de meditação, de nos perguntarmos até que ponto nós nos deixamos amar por esse Deus que nada reservou para si e se entregou para que pudéssemos receber a salvação. A celebração desta Sexta-feira Santa, ela é na igreja justamente no mesmo horário que se considera que Jesus morreu na cruz por volta das 15 horas. Por isso que a gente inicia essa oração, essa celebração às 15 horas. Como vocês já ouviram em outras ocasiões, a celebração de hoje é o único dia em que a igreja não celebra a Eucaristia. Hoje, nós não estamos reunidos para celebrar uma missa, um sacrifício eucarístico. Nós estamos aqui para recordar aquele gesto de amor e generosidade daquele que, por sua entrega amorosa, vai dar sentido depois à nossa fé, à nossa esperança. Nós iniciamos em silêncio e não iniciamos, como vocês podem ter percebido, com o sinal da cruz, porque também já fomos devidamente informados que o tríduo pascal é uma única celebração. Nós iniciávamos ontem com o sinal da cruz. Ontem nós não tivemos bênção final, porque a celebração de ontem não terminou. Como também hoje nós não teremos a bênção final, porque a celebração não se conclui hoje. Verdade? Nós, como igreja, hoje sim, recordamos silenciosamente esse ato amoroso de Jesus, mas sabemos
que o caminho que Jesus inaugura é o caminho da ressurreição. Então, nós iremos continuar esta celebração, porque a palavra final de toda esta entrega de Jesus por nós não é o túmulo. Nós hoje terminamos de ouvir o Evangelho dizendo que Jesus foi colocado no túmulo. Os judeus, os chefes, as autoridades, inclusive religiosas daquele tempo, achavam que o túmulo ia calar Jesus. São João faz questão de nos mostrar como que aqueles que passaram os anos escutando, vendo as ações de Jesus, escutando os seus discursos, vendo os sinais que ele realizava, não se conformaram e não transformaram o coração. Muita gente foi tocada pelas palavras de Jesus, muita gente foi transformada pelo gesto de Jesus. Mas o coração daqueles que não aceitavam a conversão, mudar de vida, não aceitavam a humildade, não aceitavam o amor, não aceitavam descer das suas posições de exploração dos outros, eles sentem uma raiva muito grande de Jesus. Este que se diz o Filho de Deus, como é que pode ser? Deus pode ser tão amoroso, tão misericordioso? Como é que Deus pode ser tão simples e humilde? Eles queriam e defendiam um Deus vingativo, um Deus que se vingava das pessoas, um Deus que humilhava os pobres e pecadores. E Jesus, ao longo da sua vida, faz questão de mostrar para nós um outro rosto de Deus. Jesus chamava Deus de Pai, algo que eles não podiam aceitar. Pai é algo que a gente chama para alguém próximo, que a gente respeita, que a gente ama, que se sente abraçado e amado. Esse era o modo de Jesus se relacionar com Deus. Mas muita gente naquele tempo achava isso uma blasfêmia. Deus não é assim. Não pode ser tão bom, amoroso, compassivo. Quando Jesus se encontrava com as pessoas, nós sabíamos o que Jesus fazia. Jesus não usava a sua condição de Filho de Deus para condenar as pessoas. Ao contrário, quando Jesus se encontrava com as pessoas, elas descobriam ali uma oportunidade de mudar de vida. Mesmo aqueles que eram pecadores, mesmo aqueles que haviam cometido atos de injustiça, pecados graves, percebiam que Jesus, mostrando esse rosto misericordioso de Deus, disse: você tem uma nova chance, você tem uma nova oportunidade. O Pai não está te abandonando. Então Jesus demonstrava a misericórdia, não apontava o dedo para a condenar, não julgava as pessoas. E quando Jesus ia ao encontro daqueles que não eram bem afamados naquele tempo, os pobres, os cobradores de impostos, os marginalizados, inclusive até mesmo as prostitutas, eles encontravam meio motivo para dizer: esse homem não pode ser o Filho de Deus, porque ele se mistura com o que tem de pior. E Jesus vai passar ao longo de toda a sua vida dizendo: eu não vim para chamar aqueles que já estão salvos, eu vim para buscar a ovelha que se perdeu, eu vim para curar os que estão enfermos,